Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve e para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que você já conhece, que simplifica e que agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. E eu sei que você é apaixonado por esse assunto que a gente vai tratar hoje. Assunto de tecnologia, assunto de empreendedorismo, assunto de desenvolvimento do nosso setor, o assunto de logtechs no Brasil. É um assunto apaixonante, um assunto que fala sobre o desenvolvimento do nosso setor, desenvolvimento do nosso país. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu tenho ele que está à frente de uma das logtechs mais importantes do nosso país, Cássio Seffeld, CEO da TruckPag. Seja bem-vindo aos estúdios do Conectando Rotas. Dutra, Marcelo, obrigado. Prazer estar aqui. TruckPag tem feito, eu acho que um bom trabalho, né? E a gente está tentando levar ela adiante e ajudar o transportador. Essa é a nossa missão, é assim que a gente começou e é assim que a gente vai continuar. Obrigado pelo convite. Que belo trabalho que vocês estão fazendo. E além, né, do Cássio, eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Marcele Ribeiro, que é a nossa gerente de gestão e transformação da Motos. Obrigado, Mar, por estar aqui. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer dividir esse momento com vocês. Muito legal. Então vamos lá. Cássio, para a gente começar a nossa conversa, é sempre legal, acho que você compartilhar um pouquinho da tua história profissional, né? Como que você chegou, você sempre empreendeu, você, né, começou essa tua primeira empresa. Então conta um pouco da tua história e também até a história da TruckPag. O que vocês fazem, o que vocês atuam no mercado. Legal. Vou tentar resumir porque Bora. ela é intensa, né? Mas basicamente eu comecei minha vida profissional formal, vamos dizer assim, no Bradesco, em 2007, dezembro de 2007. Comecei como escriturário, que era o menor cargo hierárquico lá no banco. Fui até gerente pessoa jurídica, e aí depois eu segui para cooperativa, segui para meio de pagamento, tudo como colaborador, né? A veia empreendedora estava extra CLT, né? Então eu fazia algumas coisas fora, tentava construir casa, tentava, né? Nunca dava certo porque não era o foco, né? Então tu mais se perdia. Tive um e-commerce, enfim, a gente tentava algumas coisas que agregassem a nossa renda, né? E em 2018 a gente teve a ideia da TruckPag. Basicamente eu trabalhava numa empresa de meio de pagamento, de 2015 a 2018. Nessa empresa de meio de pagamento a gente tinha gestão de frotas, mas era focado em frota leve. E casualmente um cliente de frota pesada veio até nós para começar a usar a plataforma, né? E é completamente diferente a frota pesada da frota leve, né? E eu, como um bom comercial, né? Quero fechar negócio, né? Quero trazer para dentro de casa, não importa se eu atendo frota pesada ou não, né? Falei, isso aqui deve ser a mesma coisa, né? Vai parar num posto, vai abastecer e tá tudo bem, né? E aí o nosso atendimento, por exemplo, ia até só até as 8 horas da noite. E o caminhão rodava até meia-noite. No caso desse cliente, rodava até as 10, né? E depois do horário das 8 horas, o atendimento acabava, o atendimento era o Cássio, né? O Cássio prometeu para o cliente, tinha que atender, né? Recolha de nota fiscal, na frota leve praticamente não tinha essa exigência, né? Na frota pesada é obrigatório, né? Rede credenciada de postos, nossa rede era urbana. Rede de caminhão, frota pesada, estrada, rodovia, né? Então, assim, dentro do nosso mundo, né? Daquela época, a gente entendia que a gente era os caras e, na verdade, né, a gente não sabia fazer frota pesada. Enfim, não deu certo esse contrato. E dali, inclusive, surgiu a ideia da TruckPag. Foi algo, assim, completamente inesperado na minha vida, né? Eu era superintendente comercial de operações dessa outra empresa. Então, eu tocava toda a área comercial e a operação também ficava comigo. E eu sempre comprava as brigas da operação no comercial, né? Acabou que a gente teve a ideia, o Ivo, que é o proprietário da transportadora, falou, cara, se tu achar outro meio de pagamento que possa nos atender, a gente tem interesse, a gente gostaria de testar, porque a gente não consegue mais fazer de forma manual, como a gente está fazendo, e a gente tentou outros players que também não deram certo. Eu falei, pô, mas por que a gente não faz isso do zero, né? E ele falou, não, isso é muito difícil, né? Os grandes estão tentando, enfim, é muita gente grande no mercado, acho que não tem como. Deu mais ou menos umas 2 semanas, nunca esqueço, ele me ligou e falou, ó, sabe aquilo que tu falou? Será que a gente consegue mesmo? Tu acredita nisso? Tu entende que tem potencial? Falei, eu não tenho nada a perder, né? Falei, eu entendo que sim, né? Extremamente convicto, mas não tinha nem plano de negócio, né? Falei, vamos embora. Fizemos reunião, hoje nós somos 3 sócios, né? Eu, o Ivo e o Carraro. A ideia surgiu em 2018 e em 2019 a gente teve a nossa primeira transação, né? 16 de abril de 2019.
Uma empresa que até hoje permanece com 3 sócios, então assim, a gente é super conservador em questão de caixa, investimento, sempre pensando muito alto, mas sempre pezinho muito no chão. E a Trecpag começou embrionária dentro de uma transportadora, né? A gente começou incubado. Essa transportadora não tem obrigação de ser nosso cliente, a gente fala isso sempre, é a Transvale. Ela é um cliente, ela é tão exigente quanto qualquer outro e ela pode sair da nossa ferramenta, né? Então, hoje ela é um cliente, mas eu passei pelo comercial, pela frota, pelo financeiro, pelo fiscal, pela manutenção, pela filial, né? Eu fui entender exatamente o que acontecia dentro do transportador para montar a plataforma, né? Hoje a Trecpag fica em Cascavel, no Paraná. Eu sou gaúcho, mas a gente tem a nossa sede lá, são 166 colaboradores, a empresa já está num tamanho grande, né? Uma responsabilidade muito alta, são 166 famílias, né? Diretamente impactadas por nós. Então, graças a Deus, deu certo até aqui e a gente espera que dê certo pelos próximos anos, né? Que coisa boa. E faz bastante estrada, né? Do Paraná para o Rio Grande do Sul é um caminho bom, né? Bastante estrada e a gente tem algumas peculiaridades na nossa história, né? Porque a gente iniciou, imagina, 16 de abril de 2019. A pandemia foi 2020, né? Março de 2020. Eu vou tentar chutar um número próximo aqui. A gente deveria ter uns 5, 6 clientes nessa época, assim, né? O volume ainda não era um volume grande, mas era nosso, né? Era o nosso caixa, era a nossa história ali. E a gente subiu muito. A gente não desceu para o Rio Grande do Sul no primeiro ano. A gente subiu muito. Então, a gente tinha cliente em Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Porque, basicamente, a gente ia tentando vender, o cliente ia nos aceitando e a gente saía de carro mesmo, né? Então, eu rodei, basicamente, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, assim, boa parte eu rodei de carro. Aí a gente rodava a semana inteira, viajando, fazendo administração do negócio e vendendo. E aí veio a pandemia, minha família toda do Rio Grande do Sul, eu falei, putz, preciso deixar os meus filhos com alguém, né? Porque as escolas fecharam, minha esposa sozinha lá, minha filha tinha 2 anos na época, meu filho 4, então não tinha rede de apoio, levei eles para o Rio Grande do Sul e aí eu falei, já que estou aqui, sou comercial, né? Preciso vender, né? E aí o lado bom de ter sócio, né? O pessoal pergunta como é que é ter sócio, né? É bom, é ruim? Eu gosto muito, acho que a gente compartilha muita coisa. E eu nunca me esqueço que fechou no dia 20 de março tudo, assim, meu filho faz aniversário dia 21 de março, então foi bem emblemático para nós. E na segunda-feira eu tive um papo com o Ivo, né? E o Ivo vem de uma família de empreendedores. Falei, Ivo, tô desesperado, vamos quebrar esse negócio aqui, né? Olhou para mim, uma calma, assim, falou, cara, se o problema é só da Trecpag ou o problema é do mundo inteiro, né? Falei, do mundo inteiro. Então, calma que vai se resolver, o mundo vai resolver isso, né? Então vamos ter calma, a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. E talvez agora também é um momento de fazer diferente. O transportador vai estar na rua, ele vai ter que estar transportando. Se o nosso propósito é estar ao lado dele, agora é a hora da gente, com todos os cuidados, estar ao lado dele. Então a gente fazia visita por vídeo e também presencial, obviamente com todos os cuidados, Claro. mas a gente rodou muito, inclusive, na época da pandemia, assim. Então, chegava em um hotel que tinha eu e os funcionários, Sim. né? Mas é super legal, conhece a estrada, conhece a vida do caminhoneiro, as dores que ele sente, né? Então, nas proporções, obviamente, né? Porque eu acho que é muito mais complexo para ele, mas é muito bom estar na estrada, assim, agrega muito, né? Legal. A gente estava falando nos bastidores, né, Mac, que a Truckpag e a Mots, ela tem algumas jornadas parecidas, alguns, né, momentos parecidos de vivência. A Mots emitiu o primeiro CTE no começo da pandemia. Aí, Né? Primeira operação, a turma lá, obviamente, com todos os cuidados, mas lá na ponta para emitir, porque o transporte não parou, né, cara? Não tem como parar. Mas a gente não sabia, né, o que ia acontecer. Né? Era uma incerteza, ainda mais com o teu dinheiro, com o teu negócio. Né? Não deve ser trivial. Né? E você falou que o investimento na Truckpag é de vocês, né? Vocês não foram buscar, né, investimentos e tudo mais. Quando a gente olha a história, entre aspas, normal ou tradicional de uma startup, né, que começa com dinheiro dos founders, de famílias, amigos, e depois começa a fazer as rodadas de captação, a história de vocês diverge um pouco desse caminho tradicional, mas o resultado, né, tem sido muito legal. Né? Por que vocês não seguiram esse caminho, entre aspas, tradicional de crescimento de startup e optaram por manter com investimento próprio, Cássio? Alguns pontos importantes, né? Os meus 2 sócios têm negócios, né? E normalmente eles fazem os negócios para não vender. Então, na primeira conversa que a gente teve essa empresa será vendida ou não, né? Começamos por aí, né? Então, não será vendida, né? A gente quer ter, de fato, ela na nossa mão e entender que a gente vai mudar o setor mesmo ou a gente vai ficar correndo atrás de dinheiro, né? A gente quer realmente impactar o setor, é o nosso propósito. Começou como gestão de abastecimento, né?
A Trecpag ia ser só gestão de abastecimento, né? Hoje a gente é um ecossistema para o transportador. Mas a gente queria ser uma gestão de abastecimento que, de fato, se importasse com o cliente e fizesse com que ele tivesse a redução do diesel na linha final. Para nós, esse era o ponto principal. E para a gente ter esse controle, a gente precisava ter o controle da operação, né? O controle do caixa, enfim. Então, eu acho que começa lá no início, sabe? Um alinhamento muito bom entre os sócios e saber se tu quer ser vendido ou não. No nosso caso, a gente não tem a intenção de fazer êxito, de sair da empresa, né? A nossa ideia é que a gente perpetue a empresa, né? E também os nossos filhos não têm a obrigação de tocar ela, né? A gente conversa muito sobre isso. Se eles quiserem estar dentro das nossas empresas, eles vão ter que trabalhar como qualquer colaborador e fazer uma sucessão natural, como qualquer colaborador pode fazer a sucessão da gente, né? Isso, obviamente, tem os lados, os prós e contras, como eu acho que qualquer decisão da nossa vida, né? E aí os contras a gente tenta amenizar e os prós a gente faz com que ganhe velocidade. No nosso caso, o lado bom é que a gente tinha controle da empresa quando chegou a pandemia, por exemplo. Então, as decisões ficam muito na nossa mão, né? Tu não tem um fundo de investimento ali te apertando para fazer, de repente, mais uma rodada, captar mais dinheiro e, às vezes, até afogar a empresa com muito dinheiro, né? É uma planta, né? Pouca água morre, muita água morre. E empreendedor é da mesma forma. Às vezes, sem dinheiro também morre, mas com muito dinheiro não sabe o que fazer. Se perde. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu... a gente até hoje, né? Os 3 sócios com capital próprio, a gente não tem tomada de recursos no mercado. No tamanho que a gente está, a gente pensa se a gente vai para algum lado, talvez no futuro. Não é um planejamento hoje, a gente está muito aberto, muita conversa. Porque a gente entende quais serão os próximos passos, né? Como é que a gente vai impactar realmente o setor do transporte, né? E a Trek tem algo a mais, né? Nos nossos valores fala que a gente tem que impactar o meio onde a gente vive, né? Isso está dentro do nosso lema, assim. Então, é na sociedade como um todo. E talvez aí, sim, uma captação futura possa fazer sentido, né? Mas captar também é bom, se decidir por isso, né? Pô, também faz sentido. Daqui a pouco eu vou falar que você então não precisa captar. Não, não é isso. Claro. Vai no teu planejamento, sabe? O nosso foi esse. As outras empresas que a gente acabou adquirindo também foram com capital próprio da própria Trecpag, né? Para fazer a aquisição e muito nosso know-how, né? A gente acredita que dá para fazer negócios sustentáveis com caixa, com lucro, no tempo certo, sem dar um passo maior que a perna. Muitas vezes enterrar projetos, né? A gente falou sobre isso, a gente vai acreditando que vai dar certo, no final, putz, não deu, tá tudo bem também, né? Não vamos levar o ego acima disso, né? Tá tudo bem, a gente erra. E a gente tem que ser donos das nossas decisões e ter a responsabilidade. Então, a gente acredita realmente assim que tá na nossa mão o negócio faz mais sentido do que passar para outro hoje. Legal. Nessa jornada aí de aprendizagem, acho que eu ouvi um pouco tu comentar já sobre cultura, sobre dados, sobre transformação, e tu fala muito sobre constância, né? E eu queria que tu dividisse, assim, um pouco com a gente, assim, como é que é, quanto empreendedor, olhando para isso, nessa construção de empresa, como que funcionou? Hoje eu falo muito, né, a constância é muito melhor que a velocidade. Sim. E eu vivi na pele, né? Porque eu vivi momentos bem difíceis, assim, né, na vida. Eu acho que isso vai te construindo. Eu tive a perda do meu pai. O meu pai era médico, então a principal renda da família, né? Ele teve um AVC, ficou 10 anos debilitado, né? E depois veio a falecer. Então a gente tinha uma vida muito boa e de repente essa vida muito boa ela acaba. E nesse meio tempo tive filho, então assim, não é só mais, não dá para ter só água na geladeira e tá tudo bem, né? Tu precisa dar uma condição digna para eles. Então ali tu entende que a velocidade era legal quando estava tudo sob controle. E aí quando não tá mais sob controle, essa velocidade ela não é legal, porque tu acaba tomando decisões muito erradas e essa velocidade te impulsiona pro lado errado. Então a gente entendeu que a constância é melhor. Vai fazendo, vai construindo, pezinho no chão, bem fundado, alicerce, né? Então a gente mantém muito isso. Cultura é algo que a gente vive muito, né? Hoje se fala muito de cultura, mas eu acho que se aplica pouco, né? E lá na Trek a gente tem muito disso, assim, a gente aplica a cultura na prática, todos os dias, né? Eu faço um board com os colaboradores uma vez por mês, inclusive amanhã tem um board com eles, eu falo o que a empresa acredita, como é que a gente pensa que tem que ser as coisas lá dentro, e tá tudo bem se eles também não aceitarem, talvez não seja o local para aquele colaborador estar, né? Tem várias empresas para ele estar, mas se ele acredita no que a gente acredita, pô, super legal, tamo junto e vamos muito longe, né? E isso é uma coisa que eu não fazia no início, e aí a empresa vai crescendo, então vai virando muito mais o que eles falam do que o que a gente quer, né? Então a gente começou a ter alguns tipos de doutrina, e isso
funciona super bem, é cultura na prática mesmo, assim. E como que tu consegue desdobrar isso com as tuas outras lideranças, assim? Porque tu precisa multiplicar, não pode ficar tudo no Cássio, né? Imagino que é uma sobrecarga para ti olhar estratégico, olhar um onboarding de todos os colaboradores. Como é que funciona? Alguns pontos, né? O onboarding, por exemplo, ele não é só para os novos colaboradores. Qualquer colaborador antigo pode participar do onboarding, a gente até incentiva que eles participem, porque é uma reciclagem, e eles ajudam na construção, porque o meu primeiro colaborador da TrecPaga, ele trabalha com a gente, ele é nosso jurídico hoje. Então também é super legal, porque ele constrói essa ideia no onboarding junto ali, né? Então isso já vai dando mais maturidade, na minha opinião, para a operação. E uma coisa que eu falo muito também, né? A gente tem muito diz, tem que sair da operação e ir para o estratégico. Eu acho que são muitos momentos da empresa, né? A Trek já é uma empresa grande, obviamente a gente se preocupa muito com a estratégia do negócio, mas eu gosto muito de ir para a operação. Então eu visito muito cliente, eu estou dentro da operação, eu sento no meio dos setores, né? Boto minha mesinha lá, meu computador, fico trabalhando no meio deles, fico escutando, vamos ver como é que tá isso aqui. Então eles acabam também percebendo que eu estou ali, a gente acaba trocando ideia e isso vai ajudando, né? E na minha visão, que daí é um pouco do que eu comentei antes, assim, é a cultura na prática, né? Então, dentro dos nossos valores, por exemplo, respeito, é inegociável, né? Então, uma reunião que não tiver respeito é errado. Para tudo. Estamos errado, entendeu? Tem que ter. Responsabilidade é outra, diversão e alegria é outra. Crescimento pessoal. A gente acredita em crescimento pessoal, não só em profissional. A gente entende que o profissional está dentro do pessoal. Então, a gente investe, por exemplo, em treinamento de crescimento pessoal. Antes de ter a NR1 agora, né, que saiu, da questão de ter psicólogo, encontro, enfim, a gente já fazia dentro da empresa. Tá? Então, para nós não é sobre a lei, né? A gente tem que estar adequado a ela, mas é sobre o que a gente realmente acredita. Então, é muito de viver na prática mesmo. Assim, a gente é muito intenso, a gente tem muito simplicidade, é um dos nossos valores, assim, errou, levanta a mão, tá tudo bem, né? A caneta escreve igual o lápis, né? Tá tudo bem, também não precisa reinventar a roda, né? Então, a simplicidade também, mas é assim, muito na prática, sabe? Legal. E a gente que veio de grandes empresas, né? Você também de grandes corporações, a gente nasce ou a gente aprende a trabalhar com um modelo de gestão tradicional, né? Eu vivi muito modelo falconiano, né? Você deve ter passado pelos seus também. E a gente é ensinado normalmente de que quanto mais você cresce, mais você tem que, né, saber delegar, participar menos da operação. E hoje em dia fala-se muito do dilema do founder, modelo founder, e do founder, modelo executivo, né? E que, sei lá, me parece que há uns 5 anos atrás era errado o founder que não delegava, né? Errado o founder que ficava muito na operação. E hoje a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito em contato com startups, isso de falar, cara, o quanto que o founder participa das decisões sobre tomada de decisão sobre para onde o produto está indo, qual mercado está atendendo, né? Eu vi você falando aqui nos bastidores, puxa, de uma decisão comercial, de fato que você está atendendo um cliente. Puxa, você é o presidente da empresa, né? Você, pelo que eu estou entendendo, é a favor dessa cultura do founder ainda estar participando. E qual momento você acredita que é o momento do founder deixar de participar tanto, ou talvez você acredite que isso não seja o correto a se fazer, mas qual o momento que ele deve deixar de participar dessas decisões mais no dia a dia e ir para um modo mais executivo? Primeiro, eu acredito muito que não tem receita de bolo, assim, a receita pronta para uma empresa. Né? A gente tem bons modelos e a gente vai fazendo o teste AB, vai acertando, vai errando, enfim. Né? Na própria Trek a gente tem investimento em outras empresas que têm cultura diferente. E tá tudo bem, né? Às vezes é estranho eu entrar na outra empresa lá, é uma cultura completamente diferente da empresa que eu toco como executivo. Mas nessa outra empresa eu só sou sócio, não sou executivo. Não tem que entrar lá fazendo uma mudança na operação, né? Eu tenho que estar lá mais dando um conselho. Eu acredito muito que o founder tem que estar dentro da operação, tá? A Trek tem 6 anos, a gente é muito novo. Talvez a gente escalou rápido, né? E isso traz também as coisas boas e traz as coisas ruins, né? Como qualquer coisa a gente já falou disso. Mas eu gosto de estar dentro da operação, é necessário, até porque a gente implanta muito a cultura, e aí ela vai sendo perpetuada, né? Eu entendo que, no mínimo, eu fico mais 10 anos dentro da operação, então seriam basicamente 16 anos à frente da empresa no planejamento que a gente tem. Talvez isso aconteça um pouco mais rápido, talvez um pouco mais devagar, talvez não aconteça, né? Esse é o pensamento de agora. Quando eu fundei a empresa, eu pensei, vamos ficar rico em 5 anos e tá tudo bem, né? E a gente viu que não acontece isso, né? A gente trabalha muito mais e quer muito mais, tu tem mais desafios. A jornada, ela é muito legal. Quando tu aprende a curtir ela, eu falei um pouco disso na semana passada, e a gente tem um mentor que me ensinou isso, assim, ele fica, cara, curte a caminhada, sabe? Por mais difícil que ela seja, estressante que ela seja, tu pediu pra estar aqui.
Há 5, 6 anos atrás, tu pedia para ter isso, para tua agenda estar lotada, para te ter muita reunião, para te viajar, para te ser ocupado. E agora tu vai reclamar que tá cansado? Não, curte esse momento, porque, né, vai passar e passa rápido. Os nossos filhos crescem rápido, as nossas empresas crescem rápido. Então, eu acredito muito que o founder, assim, na minha visão de execução, é importantíssimo ele estar dentro. A gente passa essa cultura para os executivos que ali estão. A gente não é perpétuo, então a gente tem que estar duplicando o que a gente pensa o mais rápido possível para que lá na frente isso se consolide. Então, eu estou muito dentro do comercial, por exemplo. Eu sou comercial de natureza, sou vendedor, adoro vender. E eu entendo que não tem nada mais rico do que escutar o cliente. Para mim, isso é determinante. A Truck cresceu assim e cresce assim. A gente escuta muito o cliente. Eu tenho segunda-feira reunião com o cliente para eles me dizer o que precisa melhorar na plataforma. A gente tem analista para fazer isso, a gente tem comercial para fazer isso, a gente tem diretor para fazer isso. Mas eu vou lá pessoalmente para escutar, porque para nós é relevante. E às vezes é uma coisa simples, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente consegue ajudar mais ainda, né? Legal. Como é que tu faz na questão de gestão de conhecimento? Porque é complexo, né? Essa divisão aí de atuando um pouco no estratégico, e aí tu volta, aí tem toda a jornada de projetos e processos dentro da Truck. Acredito que não seja tão simples assim, de colocar isso em prática. Para fazer essa transformação, como é que tu... Quais são os teus gatilhos lá dentro? Tu tem um suporte de alguém que te ajuda? Isso é tudo interno? Tu olha para o mercado? Tem algum parceiro? É tudo interno, a gente acredita muito na interior, meu Deus, me perdi aqui, de ter tudo dentro de casa, né? Vamos falar que vai ser mais simples, né? A gente gosta muito disso, a gente gosta de estar realmente no controle da situação, acho que para nós é importante. Então, tudo que a gente tem fora, normalmente a gente traz para dentro, né? Como é que eu faço, né? Eu tento me atualizar muito com eles no dia a dia, então eu sou muito presente, né? Minha sala, se vocês conhecerem lá, ela é toda de vidro e a porta fica aberta. Então, qualquer um consegue ver o que eu estou fazendo, se eu estou em reunião, se eu não estou, a porta é aberta, qualquer colaborador pode entrar e falar comigo. Isso é super importante, mudou o jogo também. Antes a minha mesa ficava no meio da operação, era um tipo de contato, né? Agora eles conseguem se comunicar muito melhor comigo, mas a porta tem que estar aberta, né? Porque senão eles acabam não vindo. Então, ali já tem uma comunicação que eu acho que é super importante, né? Pra gente estar atualizado. E tem alguns processos que eu não abro mão de estar neles. Por exemplo, meu financeiro, eu tenho reunião com eles todos os dias. Então, eu acabo entendendo meu financeiro de ponta a ponta, porque eu estou dentro dele todos os dias, né? Outro ponto importante, análise de crédito. Eu ainda participo do comitê de análise de crédito. Então, 100% das empresas que entram na TruckPag passam por uma análise de crédito, vai para um comitê, e eu estou dentro desse comitê. Então, ali eu aprendo muito também, né? Eu consigo, ter um cliente novo entrando, esse cliente é um cliente que a gente sempre pensou em ter, olha que legal, tá chegando, esse cliente aqui a gente tem que tomar um cuidado. Então, eu acho que a gente está dentro da operação também funciona, né? Porque quando a gente está muito no estratégico, a gente acaba olhando números macros, e aí a gente não consegue realmente estar em tudo. Obviamente, dá muito trabalho, né, gente? O pessoal olha pra gente e acaba olhando só o palco, né? Que é muito divertido, enfim. Mas o que a gente faz por trás para que isso tudo aconteça, ele é muito intenso, né? Eu acordo muito cedo, eu tento cada vez acordar mais cedo. Então, hoje eu acordo 5h15. Nem sempre foi assim. Eu não tomo banho de gelado, gelo, ainda não tenho tempo para fazer essas coisas, gostaria, tá? Mas eu simplesmente vou acordando, olhando o número da empresa, tomo banho, 6 e pouquinho eu tô na empresa. Então, normalmente tem um ou outro colaborador lá, mas eu sou um dos primeiros a chegar. Eu gosto de estar cedo na empresa para me organizar. E é muito intenso, vou até de noite, muitas vezes, não dentro da empresa, mas trabalho em casa, trabalho final de semana. Então tem que ser intenso para o negócio acontecer. Acho que também não tem muita receita, assim, é muita informação ao mesmo tempo, né? Acho que está super claro, assim, o teu posicionamento em relação a como é que é a cultura, como é que tu faz, como é que é o teu dia a dia, a rotina. Mas olhando de fora para dentro, aí olhando o que tu tem de desafio no mercado, como é que tu conseguiu fazer um movimento de crescimento da TruckPag? Acho que como é que funcionam os desafios externos, assim, e como é que tu encara eles? Acho que a gente não tem que sofrer por antecedência. A gente vai aprendendo com o tempo também, né? A gente vai se moldando, a gente vai escutando muito, a gente olha muito para o mercado, obviamente, a gente conversa com muita gente e a gente começa a trazer gente mais especializada, né? Que também é importante. Então, eu sempre acreditei numa mescla. Sempre tive muito mais gente sendo formada dentro de casa, a gente acredita nisso, uma base bem feita, cultura, né? Voltamos a falar disso. Mas quando tu traz gente boa de fora e ela consegue se adaptar à tua cultura, a gente teve isso com o nosso diretor comercial, foi super importante, inclusive, ele agrega muito. Né? Ele traz uma outra visão de negócio. Diz assim, olha, Cássio, me parece que esse negócio, assim, o mercado não olha desse jeito, ele olha de outro.
Pô, legal, bota a tua visão aqui na mesa, então, porque talvez a gente tá fazendo certo, talvez a gente tá fazendo errado, talvez é uma mescla dos dois, vamos combinar isso aqui, vamos fazer melhor, né? Então, acho que trazer pessoas de fora é importante, escutar muitos sócios, né? Os meus sócios não estão dentro da operação, então isso é muito bom, também é muito valioso, porque eles não têm o amor que eu tenho de dentro da operação, eles têm o amor de fora, né? Então, eles querem ver a empresa crescer, e eles têm um outro olhar. Então, eu penso que, assim, quanto mais aberto tu for a escutar, mais as informações chegam até ti, né? E aí tu consegue ter um olhar, talvez de fora para dentro da empresa, né? Às vezes a gente não tem nem noção do tamanho que a gente tá. Assim, o pessoal fala, para nós é natural, né? Mas tem algumas características que acontecem. E aí, claro, o mercado é muito rápido, né, gente? Às vezes, assim, as informações chegam, a gente tem que estar pronto também para agir. Então, essa é uma facilidade que tem na nossa empresa. A gente acredita muito no presencial, né? A gente tem basicamente 100 colaboradores hoje em Cascavel e eu tô lá praticamente todos os dias quando eu não estou em viagem, né? Então também alguma coisa aconteceu com o mercado, já se junta, toma a decisão o time 100% presencial? Não chega a ser 100% presencial, por exemplo, a TI, a gente tem uma boa parte do time ainda em home, né? Então tem espalhado pelo Brasil todo, aproximadamente no setor de TI hoje 46 pessoas, alguns presenciais, alguns home, Brasil inteiro, e no comercial aí pouca parte é interna, o resto é distribuído, né? A gente tem comercial hoje no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e em Recife, né? Basicamente. Legal. Aí atendendo o cliente presencial, que é algo que a gente acredita também, né? Claro que a vídeo exponencializa o comercial, mas o contato com o transportador é muito importante, ele quer isso, é o nosso público. A gente errou nisso no passado, a importância da gente fazer teste, né? A gente errou no passado, parou de crescer porque a gente queria deixar a nossa venda mais virtual, né? Menor custo, maior receita, e no final não funcionou. Tudo bem, né? Erramos, 6 meses de adaptação, voltamos a crescer, o transporte é presencial. Boa. E já que a gente está quebrando todo o roteiro que a gente desenhou aqui, eu vou quebrar mais uma. Essas conversas que são boas, né? A gente vê uma linha do mercado, né, para empresas que estão nascendo, né, ou uma linha de pensamento de que um dos grandes riscos de você começar uma empresa é você contratar gente que não é capaz de fazer a tua empresa avançar, né? Isso é muito bonito por um lado, né? Porque, poxa, eu vou começar a empresa com pessoas super competentes, fazer um negócio avançar, mas por outro lado, quando você está metendo o teu cash ali no negócio, né, e você tem um limite para investir dinheiro, para gastar de dinheiro, você tem que ser responsável com isso também. Como é que é a tua balança em relação a isso, de pensamento, seja no início, né, como você viveu no início da empresa, se puder contar pra gente, e hoje acho que a decisão ela continua a mesma, né? Você sempre vai ter que pensar nisso. Como é que você trabalha essa balança entre investimento em pessoas mais qualificadas e custos da empresa? Legal. Que não tem certo e errado, né? Tem o que eu fiz e a maioria das vezes eu errei, inclusive, e aprendi, né? E o que vai dando certo vai construindo a empresa. No início, muita gente júnior. Acho que a gente não teve, assim, tentando lembrar, não lembro da gente ter contratado alguém sênior no início, talvez pleno, tá? E aí eu muito mais dentro da operação para tocar tudo isso, e eu também não era sênior, né? Aquilo era novo para mim. Então acho que é importante a gente se colocar nessa posição. Mas eu acreditava, volto a falar, né? Por que a gente bate tanto em cultura hoje? Porque a gente sempre acreditou em cultura, né? Então, para nós, as pessoas júniores, elas conseguem se adaptar melhor à cultura e tu vai construindo e aquele negócio vai perpetuando, né? Nosso primeiro colaborador ainda é colaborador da TruckPar, que é o Gustavo Grade. Ele começou comigo com 17 anos, credenciando o posto, né? Então, foi assim, ensinado por nós a credenciar o posto. Ele começou credenciando o posto. O nosso primeiro vendedor não era vendedor, ele era gestor de frota de uma transportadora. Né? Por quê? Porque ele entendia a dor do gestor de frota. Quem é que ensinou ele a vender? Eu. Então vamos para campo, vamos vender, rotina de venda, como é que o vendedor se comporta. Enfim, é muito não, né? Muito mais não do que sim, tem que ter persistência. Então eu acredito que no início para nós fez muita diferença a gente contratar júnior e hoje a gente colhe esses frutos 6 anos depois. Então, na minha opinião, vale a pena contratar júnior. Só que chegou no nível de jogo, né, que a gente subiu e não dá para ter só júnior, né? Não tem nem tempo para ficar ensinando como a gente ensinava antes, né? Obviamente que a gente tem todo um processo de crescimento na empresa, mas agora a gente começa a trazer gente sênior. Então, em maio agora, inclusive, a gente abriu uma nova diretoria, que é a diretoria de eficiência dentro da Truck. A gente entendeu que a gente começa a crescer muito rápido, a gente fica muito grande, e a gente começa a ser ineficiente. Então, começa a ter um monte de coisa dentro da empresa que não serve para nada. Contrato que tu faz, que tu diz, para que tem esse contrato, né? Agora eu vejo, né, que a gente tem a diretoria. Então, a gente botou uma diretoria para olhar para a eficiência. Então, o nosso setor de inteligência de negócio e dados continua ligado diretamente a mim, mas se reporta hoje no dia a dia
a diretoria de eficiência. Então, ele vai dizer o que é mais eficiente para a empresa. Não é o Cássio no feeling dele lá, né? É quem está dentro da operação, os processos, enfim. Então, acho que no nível que a gente chegou agora, esse tipo de sênior do mercado nos agrega muito, porque a gente trouxe uma pessoa de fora também que não estava dentro da operação para esse cargo de eficiência, né? Porque alguém da operação vai estar tão ocupado quanto eu e tão míope quanto eu, né? Sim. Se eu pego alguém de dentro e trago para essa posição. Quando eu pego alguém de fora, ele vem livre, ele vem solto, ele não está amarrado a nada, não está amarrado a cliente, não está amarrado a patrocínio, ele não está amarrado a absolutamente nada, ele não tem esse contato. Então, eu acho que vai muito bem. Na minha opinião, é uma mescla. Eu não consigo enxergar uma empresa com uma cultura forte, crescendo rápido, começando com gente só sênior. Eu, Cássio, não acho que seja viável e eu acho que ela começa muito pesada, que é um grande problema das empresas que têm pessoas sêniores, né? O orçamento dela já é pesado. Então, ela tem pouco espaço para manobra, né? Quando tu tem gente júnior, ele é mais barato, então tu consegue, de alguma forma, também ter mais espaço no teu orçamento para algumas coisas. Legal. Tem um livro que chama Hard Things About Hard Things, né? De lado difícil das situações difíceis e tal. E tem uma parte que ele comenta que uma pessoa, às vezes, muito sênior, para o momento que você está de empresa, ela talvez não seja sênior para a tua empresa, né? Porque no final a pessoa ela é sênior para aquela situação, né? Não é sênior para tudo. Então, às vezes, você trazer uma pessoa, né, muito experiente para o momento de construção, de criação, talvez não seja o melhor caminho, né? Então, acho que, de fato, tem que se adaptar, né? E a nossa vida de crescimento muito rápido, toda hora a gente tem que pensar nisso, né? E o legal é que, às vezes, a pessoa que trouxe a empresa desse momento A para o momento B não é a pessoa que vai levar do momento B para o momento C. E, às vezes, você tem que, né, mudar as pessoas de função, tem que trazer outras pessoas e mudar a estrutura, que gera às vezes frustrações, às vezes gera, né, incertezas para as pessoas, que exige uma comunicação muito grande também, né, da empresa. E um ponto importante, né? O júnior, ele é mais mão na massa, né? Que é um pouco do que tu falou agora, né? Ele vai fazendo as coisas acontecerem. Então, tem momentos. Mas o nosso sênior lá, ele não é contratado se ele não tem mão na massa. Eu só quero ficar aqui e vai ter gente para fazer tudo para mim. Não precisa nem entrar na truck, assim. A gente tem um pouco disso, né? Então, tu precisa estar junto, porque as pessoas estão pegando junto, elas estão construindo junto, a empresa está crescendo rápido, e a gente quer contratar menos gente agora e crescer mais. Como é que faz isso? Tem que ser mão na massa. Então, acho que o sênior também tem que ter um cuidado quando contrata, assim, que ele tem que ser mão na massa, no nosso caso, assim, ele tem que estar dentro do negócio mesmo. Legal. E aí, Mar? E aí? Eu acho que eu escutando tu falar e aí pensando até nos outros podcasts que eu vi tu já participar, eu acho que tu fala muito e as pessoas te reconhecem muito por humildade. Eu acho que tem muito disso, assim, como um valor e como é que o Cássio funciona, etc. Mas deve ter alguma coisa aí na tua jornada que talvez não tenha sido tão de sucesso assim, né? E aí, se tu pudesse dividir com a gente aí alguma coisa que foi difícil e que lição aprendida e talvez para quem está ouvindo aí a gente e nos assistindo faça sentido para a lição de carreira aí, ou de vida. Muito legal. Acho que toda a experiência constrói a gente, né? Acho que isso é importante. Às vezes, nos momentos difíceis, a gente não consegue enxergar isso, né? A gente tá no meio do furacão. E não foi diferente para mim, né? Nessa época que o meu pai, por exemplo, faleceu, a gente ficou sem grana em casa, enfim, tinha que sustentar a família. A minha irmã ainda era muito nova. Várias coisas aconteceram e a gente começa a tentar achar jeito das coisas darem certo, né? Eu comecei a empreender por fora do CLT, né? No horário vago, nesse momento. E as coisas vão dando certo e tu acha que tu é o Superman, né? Como é que essas pessoas não pensaram nisso, né? Eu sou o cara, eu vou fazer isso aqui dar certo. E aí tu faz uma coisa dar certo, tudo dá certo. Teu ego infla, né? Eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos. Não que eu sou velho, né? Tamo indo. Então tá desgastado mesmo do tempo. Mas tu é muito novo, tu é muito imaturo, então tu acha que nada vai dar errado, né? E aí em algum momento uma das coisas dá errado. E como tu não tem um bom alicerce, tudo cai. E cai muito rápido, né? E aí a vida te dá um tapa e aí tu não tem o que fazer, né? Os meus pais falaram que eu sou responsável pelos meus atos, então eu tinha que resolver tudo aquilo que eu precisava, né? Então a gente passou bastante dificuldade financeira, assim, em momentos da nossa vida, acho que era 2016, mais ou menos, ali. Aluguel atrasado, água atrasada, condomínio atrasado, assim. Era bem difícil, sabe? Com 2 filhos e tem que fazer as coisas... Um filho nessa época, né?
mas já estava vindo outro. Então, assim, tu tem que fazer as coisas darem certo, né? Até o início da Truck, eu tinha minha vida financeira muito desorganizada, eu, obviamente, tive que organizar, e isso te traz aprendizado, né? Naquela época, a minha arrogância, a minha soberba era altíssima, sabe? Então, assim, putz, não quero te escutar. Quem é que é tu, né? Aí a gente entende que é completamente o contrário, né? Todo mundo pode agregar para todo mundo, e esses fatores negativos me trouxeram talvez até esse momento. Hoje, assim, eu escuto muito mais, gosto de conversar com as pessoas, tu tem sempre a aprender, né? Acho que essa troca de experiência é muito importante, e a gente não tá, na maioria das vezes a gente não tá certo, inclusive. Então a gente aprende isso ao longo do tempo também. E que legal que a gente tem uma opinião diferente, né? Que eu acho que é o mais legal o pessoal falar, mas eu tenho uma opinião, será que eu posso colocar diferente da tua? Tu deve colocar. Acho que é super legal da gente chegar aqui depois, talvez tu vai ficar com a tua opinião e eu com a minha, talvez a gente vai mudar de opinião, vamos trocar inclusive os lados. Não, agora eu sou a favor da tua e tu é da minha, né? Eu acho que essa é a grande construção, assim. Mas eu acredito muito que quando a gente apanha, a gente aprende mais rápido, né? Quando a gente não ganha, a gente olha para, putz, o que eu preciso melhorar? E quando a gente acaba ganhando, a gente acaba, né, preteando, eu acho que o olho para aquilo que a gente deveria aprender, que é um cuidado que a gente tem hoje, né? Porque a gente, graças a Deus, está indo bem. Então, assim, não somos super-heróis, né? A gente tem que ter um cuidado todos os dias. A gente tem uma empresa, tem uma responsabilidade. Então, acho que é um pouco disso, assim. Foram essas lições aí do teu pessoal que te levaram e aí tomar os meus essas sócios decisões. também, né? O Ivo é uma pessoa extremamente humilde, assim. Eu tenho uma aula toda vez que eu participo de uma conversa, uma reunião com ele. Eu falo para todo mundo, tô tendo uma aula aqui. Vamos para uma reunião, eu tenho uma aula naquele momento, né? Ele poderia ser a pessoa que mais fala numa reunião, né? Normalmente ele é a pessoa que mais escuta na reunião. E aí quando ele fala, é um aprendizado enorme, assim. Então acho que a gente vai se moldando, né? Claro. Um pouco disso. Mudando um pouquinho, a gente conversou ali nos bastidores também sobre inovação e a aplicação disso lá para eficiência. Acho que está conectado com o que tu comentou de eficiência operacional. Se puder dividir um pouco aí como é que está funcionando essa parte de implementação de inovações dentro da TechPeg. Primeiro, a gente acredita que inovação é muito mais do que mandar um foguete para a Lua, né? Não é sobre isso, né? A gente pode inovar com coisas extremamente simples. E para inovar, a gente tem que ser muito simples. A gente tem a simplicidade lá dentro da Trek, a gente fala muito disso, né? Então, assim, olha com um olhar simples mesmo. Se tu não tivesse grana, que é uma coisa que a gente também comenta muito, né? Hoje a empresa está robusta, mas não foi sempre assim. Então, se tu não tivesse grana, se a gente tivesse lá no dia zero da Trek, a gente não tem grana, como é que a gente vai fazer para esse processo melhorar? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo maturidade. A gente tem um setor de inteligência de negócio e dados, né, que olha também para essa questão de inovação interna, falando propriamente dito, interno, né? Para a parte externa, eu participo muito, então eu ainda a gente não tem um gestor de produtos dentro da empresa, essa gestão fica diretamente comigo, e aí eu me comunico com os times, né? Isso está chegando no seu limite, assim, não estou mais conseguindo dar a vazão que a gente deveria, mas eu ainda estou muito em produto. Então, quando a gente fala inovação para o mercado, eu ainda estou muito ligado em inovação interna, as áreas têm que olhar para inovar. E no momento que a gente está aqui, tudo é IA, né? Todo mundo pensa que dá para colocar IA em tudo que é lugar, né? E nós pensamos também, né? Falamos, estamos atrasados, como é que a gente não tem IA em tudo aqui na empresa? E aí a gente montou esse setor de inteligência e de negócios. E a primeira coisa que o Rafa, que é o gestor, me falou, Cássio, não tem como colocar IA aqui. A gente mal tem as coisas extremamente desenhadas, porque cresce muito rápido. O processo de hoje não é o mesmo de amanhã e já muda. Eu preciso começar a pavimentar isso aqui primeiro, montar esses caminhos, né? Então tinha coisas muito mais simples ali no meio, era uma automação. É só conectar esse sistema nesse que o problema foi resolvido. Aí tu conectava, putz, não precisa de IA, né? Então acho que a inovação está muito nisso, assim, a gente olhar para a melhoria contínua dos processos da empresa. É tão simples quanto isso. E às vezes chegou no nível ali que tu tá ok, não olha mais para aquilo, não tenta mais extrair. Tu tem que extrair lá onde tu tá completamente ineficiente, né? Então, IA é excelente, gente, eu uso muito, mas nem tudo é IA, né? Falando de inovação, vocês são líderes de mercado no que vocês fazem? Essa é uma boa pergunta. A gente fala que a gente está entre os 5 ou talvez os 3 maiores, porque não tem dados públicos sobre o nosso segmento, né? Então, no que a gente entende de bastidores, a gente está ali. Legal. A pergunta que eu ia te fazer é que, afinal, quando você começa a ficar muito grande, começa a assumir liderança de mercado, e você não tem alguém na frente despontando, você perde um pouco de referência para quem olhar, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é,
como é que você provoca a tua empresa para não se acomodar no dia a dia? Puxa, já estando no, talvez, né, não sabe se é líder, se não é por falta de dado, mas como é que você faz para continuar crescendo, essa motivação para continuar crescendo, talvez não tendo uma grande referência distante de vocês, que você fala, cara, é para lá que eu preciso ir. Como é que é o teu... Mesmo quando tinha, né? Hoje, por exemplo, no sul do Brasil, a gente é líder de mercado, né? Que é um grande polo do transporte rodoviário brasileiro. Mas mesmo quando a gente era muito distante do líder de mercado, por exemplo, nosso olhar sempre foi para o cliente. Então, eu entendo alguns pontos que não te deixam cômodo. Quanto mais perto do cliente tu tá, mais tu tem que ser assertivo e entregar excelência, entregar aquilo que tu prometeu para ele. Então, ali já não te deixa ficar cômodo, porque ele vai falar que tu não tá entregando aquilo que tu vendeu, né? E aí, ali eu acho que tá a receita do nosso bolo, escutar o cliente. E escutar mesmo, genuinamente, sabe? Faz sentido, não faz sentido. Esse produto tu quer, vamos junto, tá tudo bem. Acho que esse é um ponto. E na Truck, quando a gente fundou ela, a gente decidiu não colocar fidelidade nos nossos contratos. Então, todo contrato de, por exemplo, abastecimento, que é o nosso produto principal, o cliente entra e ele pode sair a qualquer momento, sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de fidelidade. Ele entra hoje, ele pode sair amanhã. Isso é completamente desconfortável, né? Porque amanhã todos os meus clientes podem cancelar o contrato. É simplesmente eu ser ineficiente. Eu não cumpri aquilo que eu acordei com ele. Então, na minha visão, para a gente ir para a disrupção do mercado de fato, tem que escutar a dor do cliente para entender se ela existe, né? Se ela não existe, não tem por que tu fazer um produto para isso. Então, acho que olhar para o concorrente, tu sempre está atrás. É ótimo tu olhar para o concorrente para balizar o mercado. Sem dúvida, concorrentes saudáveis, eu acho que é a melhor coisa que se tem. Tu também estar sozinho não é bom. Aí vem a arrogância, vem uma série de fatores que eu acho que te leva à ruína depois. Mas tu ter bons concorrentes saudáveis é sempre bom no mercado e eu entendo que eles têm que ser meio parelho. Então, nenhum despontado do outro para que todo mundo possa crescer junto. Mas para fazer algo disruptivo no mercado, é escutar a dor do cliente. Não tem nada melhor que isso, na minha opinião. E aí tu vai estar sempre à frente do concorrente, né? Como é que tu faz essa escuta? Como é que ela funciona? Eu vou muito no cliente, né? Então eu gosto de estar na rua ainda. A agenda está muito apertada, né, gente? Então, assim, é cada vez mais difícil de estar com o cliente. Mas o meu telefone é o mesmo, sei lá, 20 anos atrás, né? Então, meus clientes têm meu telefone, os motoristas, na época, quem atendia no início os motoristas era eu, né? Então, eu acordava de madrugada, a gente não tinha atendimento 24 horas, né? Era o telefone do Cássio que trocava e eu atendi. Então, o motorista tem meu telefone. Então, a gente escuta muito o cliente, acho que é parte importante, e eu vou nele, né? E aí, os meus comerciais têm que saber que eles estão lá para escutar o cliente, né? Dentro da nossa missão, visão e valor, está escrito lá que a gente não é apenas uma solução. Isso fala de quantidade, né? Que hoje a gente é um ecossistema, mas que a gente não está levando apenas uma solução para o cliente, a gente está indo lá para escutar ele. Acho que esse, para nós, assim, é um grande marco. Então, escutar. Vai pra rua, escuta. Não tem muito segredo, sabe? Vou fazer NPS, pô, legal. Tem uma série de ferramentas para se fazer isso. Só que eu entendo que tu não tá escutando o ouro. Ele não vai falar no NPS o ouro, que é a dor que ele tá sentindo de fato, assim. E uma dúvida, assim, tu escuta muito, tu tá muito presente, tem oportunidade, tu deve ter um roadmap aí para 20 anos. Tu tem as tuas escolhas, né? Como é que é o teu processo de seleção, assim, de tomada de decisão, do que tu prioriza disso tudo que tu tem de... O TI quase fica louco comigo, né? Que a gente muda meio constante, assim, né? E aí tu tenta achar a melhor maneira, a maneira mais eficiente de tocar tudo isso, né? Mas para mim são dois pontos primordiais. É aquilo que vai trazer receita para a empresa ou que vai reduzir custo, né? Então, assim, na veia, caixa, para nós é muito importante, a gente não tem investidor. Então, é o primeiro ponto que eu olho. E o segundo são parcerias estratégicas, né? Então, é outro ponto, assim, que eu olho muito. O caso da DAF foi um deles, né? No Brasil, a gente é o meio de pagamento oficial da Packard Parts da DAF. Isso começou basicamente 3 anos atrás, num projeto que a gente começou a desenhar a nossa gestão de manutenção, que a gente ia para o mercado como gestão de manutenção, né? Como a gente está indo agora. Mas na época surgiu a oportunidade. Então, esse projeto passa na frente porque ele pode levar a empresa para um outro patamar, né? A gente se colocar como meio de pagamento de uma montadora no Brasil é a primeira empresa de meio de pagamento que faz isso. Então, basicamente, olhar para receita e custo direto, né? E agora olhando para parcerias. Nos nossos OKRs que a gente está fazendo para esse ano, são 3 principais que eu determinei: aumento de receita, diminuição de custo e experiência do cliente, assim, só. Aí depois desmembra em vários
vários fatores, mas é um pouco disso. Roadmap gigante. E Imagino. infinito, né? Sim. Legal. Se alguém me perguntar algum dia o que é o modo founder, eu vou falar, cara, o modo founder é você acordar às 5h15 da manhã, não tomar um banho gelado, responder e-mail, chegar na empresa às 6h15, fazer reunião diária com o financeiro, falar com o cliente, né, e ir pra rua ainda escutar o cliente para tomar as decisões de produto. Isso é o modo founder. É um pouco do modo founder. E ele ainda tem que fazer cultura. Então, meio-dia... ainda tem que fazer agenda de cultura. Meio-dia eu tiro, por exemplo, para estar com os colaboradores. Lá na empresa, a gente tem, assim, o pessoal brinca o Google de Cascavel, né? Não é nem perto disso, mas a gente tem mesa de sinuca, videogame, sala de descompressão, para eles dormirem, ler um livro, enfim, tem uma série de coisas legais. E eu tô lá com eles, por mais que tá pegando fogo, sabe? Não, vou jogar uma sinuca aqui, cara. 10 minutos, sabe? E é importante tu tá ali, porque tu escuta, tu vê... O colaborador novo entrou, tu já sente ele, pô, ele quer conversar, tá próximo. Então, e ainda tem cultura, então nessa agenda louca tem cultura, mas é intensidade, não tem outra. Pessoalmente, como é que você faz a virada de chave, cara, na tua cabeça de conseguir estar presente com a tua família, ao mesmo tempo sabendo que você tem um problemaço na tua empresa, estratégico, e aí você tem que estar com teus colaboradores felizes, né, trazendo um sentimento de engajamento. Como que você trabalha isso no teu modelo mental? É muito difícil. Muitas vezes eu falho, na minha opinião, então o parceiro que está dentro de casa, ele também tem que ser super compreensível, né? Isso é para homem e para mulher, gente, assim, a gente é uma família, né? A gente passou a ser uma unidade, na minha visão, assim, então a gente tem que se ajudar, né? E eu não quero levar os problemas da empresa para dentro de casa. Eu leio desde 2008, se eu não me engano, e escuto os 10 pergaminhos do maior vendedor do mundo. E lá ele fala muito disso, né? Não levar os problemas de casa, deixar os problemas na feira, ele fala, né? Então, na minha opinião, é a repetição da nossa cabeça, assim, aquilo que tu repete muitas vezes se torna verdade, né? E eu repito que eu não posso levar os problemas para dentro de casa, por mais que tá pegando fogo a empresa, ali dentro de casa são meus filhos, eu não posso chegar lá estressado. E os meus pais não faziam isso, sabe? Que eu acho que também vem da minha família, né? Não sei como é que foi a criação dos outros, né? Mas na minha eles não levavam os problemas para dentro de casa. Então, nós como criança não sentia. Eu não quero que meus filhos sintam. E da minha esposa, quando ela for sentir, é para compartilhar, para que ela possa, de alguma forma, me apoiar, né? A gente decidiu que, por exemplo, ela não trabalha, ela cuida das crianças. Eu falo para ela que o trabalho dela é mais importante que o meu. Eu só levo dinheiro para dentro de casa, né? Ela está criando os nossos filhos, que vão ser adultos e que a gente espera que sejam adultos responsáveis e que possam ajudar o mundo, né? De fato. Então, ela está num trabalho muito mais difícil, ele é muito mais intenso, né? Então, eu acho que é a gente entender que quem está em casa também tem um trabalho difícil, se os dois trabalham mais ainda, né? A gente não está aqui para levar problema para o outro, a gente está aqui para se ajudar. E, às vezes, perguntar como é que sai de um problema, eu acho também importante a gente compartilhar. Mas até por uma questão de segurança da informação na empresa, a gente tem por não levar os problemas para dentro de casa. Então, eu acho que já começa também lá na segurança da informação, né? Minha esposa não tem nada a ver com os problemas, né? Da empresa, ela nem pode saber muitas vezes dos problemas que acontecem. Legal. Falando um pouco de mercado, Cássio, a gente vê, né, no Brasil deve ter entre 200 e 300 logtechs, né, de empresas que vendem tecnologia para logística. Como é que você está enxergando o mercado brasileiro hoje? É um mercado que ele tá muito quente, tá com entrada de muitas empresas, muito risco. Qual que é o momento do mercado hoje de logtechs, na tua visão? Na minha visão, está muito quente. Eu entendo que o setor de transporte, de logística como um todo no Brasil, ele ainda tem uma dificuldade que ele é muito manual, né? Então, saiu um dado até recente da McKinsey que basicamente 80% das transportadoras ainda controlam no Excel, né? A sua transportadora. Então, é um dado impressionante. E aí, quando tu tenta digitalizar alguma coisa dentro da logística, é difícil, né? O embarcador quer que o comprovante chegue físico na cor do papel, né? Aquele negócio, né? Aí o outro tem outro jeito, aí o transportador de outro jeito. Então, na minha opinião, o grande desafio das logtechs é como quebrar essa cultura e, inclusive, mostrar que a gente está aqui para ajudar, porque a gente consegue acelerar muito a eficiência do transporte de fato. Só que o gestor lá de frota, ele tem que entender que eu não estou lá para substituir ele. Eu estou lá para dar velocidade para o trabalho dele, deixar ele mais eficiente e ele ganhar mais grana, porque ele vai entregar mais para a empresa, né? Então, algumas coisas a gente precisa mudar como cultura dentro do transporte. Mas eu vejo super aquecido, porque é um mercado muito grande, né?
Quando a gente criou a Truck, eu fiquei extremamente impressionado com o volume que uma transportadora girava. Uma transportadora era maior que a nossa plataforma inteira, com vários clientes pequenos. Impressionante. Eu falei, meu Deus, aqui tem uma mina de ouro, né? Dá para fazer muito negócio legal dentro disso. Então, o transporte gira muita grana, tem muita coisa para melhorar, mas a cultura ainda, a gente precisa, de fato, assim, abrir a nossa cabeça, ajudar quem está na ponta, a pessoa entender, o motorista entender, o gestor entender que a gente está ao lado deles, né? Não é contra, a gente não quer tirar nada, a gente quer ajudar, a gente quer deixar mais eficiência, isso deixa mais dinheiro na mesa e automaticamente todo mundo passa a ganhar mais dinheiro. Mas eu vejo o mercado aquecido, assim, com muita oportunidade, ainda vai surgir muita logtech na minha visão, e entender o transportador na ponta, assim, a cadeia toda logística na ponta, escutar muito, assim, qual é a dor que realmente aquela empresa tem. Impressionante, tem muita informalidade no mercado ainda, né, cara? Hoje Muito. são, sei lá, entre 150 mil e 200 mil transportadoras no Brasil. A maior transportadora do Brasil não deve ter 3% do share rodoviário, né? Então, o mercado extremamente pulverizado, né? Mais de 60% dos pagamentos ainda acontecem com meios não homologados. Cara, tem muita oportunidade, né? Mas tem esse ponto de cultura que você tá dizendo, né? Que bloqueia, às vezes, o avanço da entrada de novas tecnologias, de novas iniciativas. Né? É um país muito grande, né? E tu fala que o maior transportador tem apenas 3% do mercado. É incrível, né? Então, a mudança ela é difícil, né? A informalidade é muito difícil de se passar. Mas eu acredito, de fato, que tem como combater isso, como em todos os setores, né? A indústria é um exemplo muito claro de que melhorou a eficiência com o tempo e tem processos muito bem definidos, a informalidade é muito menor, enfim. Mas eu acredito que tem espaço, sim. E as logtechs estão aí para acelerar esse processo, né? A logística, assim, para mim, é muito claro, ela tem que parar de ser um desafio dentro dos negócios. Ela tem que passar a ser um diferencial, de fato, uma vantagem competitiva. A logística tem que ser eficiente, né? Tu olha para muitos negócios, a logística é um problema, não pode. Entendeu? A gente vê os grandes negócios hoje como a logística é uma vantagem competitiva. Ó, eu entrego na tua casa hoje ainda, se tu comprar no meu e-commerce. Isso é uma vantagem competitiva. Antes era como? Ó, em 30 dias eu entrego a geladeira na tua casa. Eu não quero em 30 dias a geladeira, eu preciso para amanhã a geladeira na minha casa. Vantagem competitiva, né? Então, quando a gente entende esse jogo, vai ser cada vez maior, né? Mas tu já viu a evolução nesses últimos anos sobre isso, sobre essa digitalização? Muito, principalmente depois da pandemia, por obviedade, né? Todos os setores, eu acho que se digitalizaram mais. E o que tem ajudado muito, na minha opinião, esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui ajuda muito, porque pulveriza de uma forma muito maior para a educação do transporte. Os influenciadores estão vindo muito fortes, também se coloca lá mais no ponto, porque muita gente nem sabe o que eu vivo, né? Aqui na estrada é mais difícil. Pô, a gente sabe que é difícil. Eu também estou na estrada, talvez não na mesma condição dele, mas eu também fui para a estrada há muito tempo, sabe? E é difícil mesmo a situação de todos, né? Mas eu acho que a gente também se colocar sempre como vítima não vai mudar. Vai, na verdade, às vezes piorar. Então, como é que a gente consegue ser protagonista? O conteúdo está muito fácil, está muito na nossa mão. É a gente pulverizar, e eu vejo que está melhorando, mas eu vejo que ainda é lento. A gente tem como acelerar esse passo de educação. E, para mim, toda empresa vai ser uma empresa de educação no futuro, né? Todas as empresas, na minha visão, tem que ter isso. A gente tem que educar o nosso cliente a como usar o nosso produto, né? Para quem não está olhando isso, acho que assim, vai passar sendo atropelado. Falaram aí que a gente não viu o tempo passando, foi olhar, passamos dos 50 já. Vou fazer minha última pergunta, você fecha. Não. Fora do roteiro, obviamente. Aí você faz a tua última também. Tá bom. Na história aí tua, na Truckpeg, cara, qual foi o teu maior acerto como profissional, o teu maior erro? E juntando isso, qual a dica que você dá para os empreendedores que estão ou começando a caminhar numa logtech ou com uma ideia de logtech? Pô, é filosófico isso, hein? Essas perguntas eu fico refletindo muito, assim. Ah, você me passou um baita de um roteiro, fiquei preparando e você só me faz pergunta fora do do roteiro. 3 dias estudando. Mas esse é o papo legal, né? E eu acho que essa parte mais filosófica faz a gente refletir muito o que a gente viveu, né? Eu tento sempre mudar as minhas respostas, assim, porque me perguntam bastante isso. Mas, sem dúvida, assim, eu acho que o que eu mais acertei... Acho que o que eu mais acertei e o que eu mais errei é o mesmo. É acreditar em gente. Talvez o que eu mais acertei foi acreditar em gente, e o que eu mais errei foi ter acreditado demais, sabe? Porque é gente que constrói o negócio, né? Não tem. Lá na ponta é gente, é ser humano, é conexão, é estar aqui, é olhar, é sentir, né? São pessoas que vão levar as empresas para frente.
Só que também muitas vezes as pessoas, elas, né, não estão mais alinhadas com a cultura da empresa e estão há muito tempo com a gente, é difícil fazer um desligamento, né? E é necessário. Então, talvez o maior acerto foi acreditar em gente, mas o meu maior erro foi manter. E eu tive um caso bem sério dentro da empresa que afetou bastante a nossa cultura, demorou para eu tomar a minha decisão, assim. E quando tomou foi mais difícil, acho que para mim do que para a pessoa. Para ela estava tudo, como é que não fez antes, né? E ela me falou isso. Então, acho que cuidado só para não carregar demais, porque tu até liberta de alguma forma a pessoa para que ela também possa evoluir, né? Então, acho que esse é um pouco assim, e essa é a dica para o empreendedor, né? Se apaixone pelas pessoas de fato, faça o negócio acontecer, é sobre gente, na minha visão, mas também chega em algum momento que talvez os caminhos não vão ser o mesmo ali, tem que ter um papo reto mesmo, ó, acho que não tá bom por aqui, o que tu acha? Vamos parar, ou tu vai te adequar ao que a empresa pensa, senão também lá fora tem um monte de empresa legal que pensa diferente da gente, tá tudo bem, se o teu pensamento tá mais para outra, cara, vai para lá e vai ser feliz, sabe? Então, e empreendedor trabalha muito, não cai no... Acho que é um outro ponto bacana, assim, não cai na visão de que a gente empreende para ficar rico, para ter grana e para não trabalhar, é completamente o contrário, a gente empreende para se doar, para mudar o mercado, para ajudar mais gente, o dinheiro é uma consequência de tudo isso, e tanto que ele deve vir, porque a gente toma muito risco e ele tem que impulsionar ainda mais isso, sabe? Então, empreender é trabalhar muito mais, na verdade. Acho que eu queria um recado assim teu também falando, tu fala muito de pessoas, fala muito da gente criar esse ambiente de colaboração, de motivar talvez outras pessoas a construir esse ecossistema, né? Convidar outras pessoas para isso e como que a gente pode fortalecer de fato isso para talvez aumentar essa velocidade que a gente olha de digitalização ou de evolução que a gente precisa dentro do mercado de logística. Eu acredito muito em cooperação, né? Eu fui muito ajudado na minha vida inteira, continuo sendo ajudado, eu gosto de falar bastante isso, eu gosto sempre de me colocar à disposição, né? Então, o Instagram, por exemplo, né? Eu não queria abrir meu Instagram no passado, o marketing veio, Cássio, a gente precisa ter a cara do dono e tu precisa abrir o Instagram. Eu falei, não, mas eu caí lá atrás, no meu ego, aquela coisa toda, né? Não quero abrir mais o Instagram, não quero aparecer. Ele falou, Cássio, é necessário para o negócio e a gente está aqui para impactar o meio onde a gente vive. Então, assim, vamos fazer conteúdo, vamos ajudar, vamos se conectar com as pessoas. Eu não vendo curso, eu falei esses dias, inclusive, eu não vendo curso, eu não estou lá ganhando nada, eu estou simplesmente trabalhando, me doando meu tempo. Então, acho que me colocar à disposição, realmente, assim, das pessoas que possam vir até a gente não está aqui para falar o que é certo ou errado, a gente está aqui para falar da nossa experiência, se a gente conseguir contribuir de alguma forma, tá tudo bem, a gente está aqui para apoiar pequenas empresas, a gente acredita que as pequenas empresas que vão revolucionando os negócios, que elas ficam grandes depois, né? É o nosso caso, e às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas continue firme. Empreender é algo super bacana, nos traz muita conexão, a gente muda a vida das pessoas. Animal o papo, cara, muito bom. Primeiro, desculpas pelas perguntas fora do roteiro aí, né? Culpa da Marcele. Mas, puxa, conversa boa é isso. Obrigado demais pela tua presença aqui. Conversa muito bacana, né? Até pra gente, né, refletir sobre as decisões que a gente toma no dia a dia também. Espero que vocês aí que estão assistindo tenham gostado do papo. E abro para você, cara, mandar algum recado aí pra galera, falar um pouco aí fazer um merchan da TruckPag. Fica à vontade. Boa. A TruckPag é uma gestão de abastecimento, começou como gestão de abastecimento, hoje é um ecossistema para transportadora, a gente está aqui para ajudar vocês de fato, mas eu acho que mais que fazer um merchan da Truck, né, Tressat, que a gente também tem, a Go Trucks, enfim, empresas que estão aqui para ajudar vocês, de novo, né, me colocar à disposição, a nossa empresa está aberta para os empreendedores, para os transportadores aqui, a gente está aqui para construir, de fato, um mundo melhor, um mundo mais eficiente, a gente acredita em gente, está à disposição de vocês, o Cássio está total trabalhando para que a gente possa ter um mundo melhor. Muito bom, e para você que nos ouviu, para você que nos assistiu, muito obrigado, né, por ter ficado com a gente até aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo animal com a galera e aguarde até o nosso próximo episódio. Para a gente fechar, manda um tchau para aquela câmera. Valeu, galera! Valeu.